José conhecia a floresta como a palma da sua mão. Cada árvore, cada som, cada cheiro era familiar para ele. Anos coletando látex o tornaram experiente. Ele sabia exatamente onde encontrar as melhores seringueiras e como extrair o látex com precisão. Ele não temia onças ou cobras. Para ele, esses animais eram apenas parte do cenário, criaturas que ele respeitava, mas não temia. Mas havia algo que José descartava: as lendas da floresta. Ele achava que eram apenas histórias para assustar os mais jovens. O Curupira, diziam, era o protetor da mata, um ser mítico que guardava a floresta contra aqueles que a prejudicavam, um ser com pés virados para trás, cabelos de fogo e um assobio penetrante. José ria dessas histórias, achando-as absurdas e irreais. Eram contos para assustar crianças, pensava ele. Histórias que os mais velhos contavam para manter os jovens longe dos perigos da floresta. Até que a floresta lhe mostrou a verdade. Uma verdade que ele nunca esperava encontrar. Um dia, José adentrou a mata em busca de seringueiras. Ele estava determinado a encontrar as melhores árvores para sua coleta. O calor era intenso, o ar denso. A umidade fazia com que cada respiração fosse um esforço. Ele se sentia confiante, familiarizado com cada canto, mas algo estava diferente. Havia uma sensação no ar que ele não conseguia identificar. Um silêncio estranho pairava no ar. Um silêncio que não era comum na floresta. Os animais não se faziam ouvir. Não havia o som dos pássaros, nem o farfalhar das folhas causado por pequenos animais. José sentiu um arrepio na espinha, mas ignorou a sensação. Ele continuou a caminhar, tentando afastar o desconforto. Ele era José, o seringueiro destemido. Nada o assustaria, ou pelo menos era o que ele pensava. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. A luz dourada atravessava as copas das árvores, criando sombras longas e misteriosas no chão da floresta. Foi nesse momento que José percebeu que estava perdido. Ele olhou ao redor, tentando reconhecer algum ponto de referência, mas tudo parecia igual. Ele tentou voltar pelo caminho que veio, mas as trilhas pareciam diferentes, como se a floresta tivesse mudado de propósito. As árvores, altas e imponentes, pareciam observá-lo com olhos invisíveis. Seus passos ecoavam no silêncio, cada som amplificado pela quietude ao seu redor. O silêncio era quase palpável, como se a floresta estivesse segurando a respiração. O medo, antes ignorado, começava a tomar conta de seu peito. José tentou se acalmar, respirando fundo e tentando pensar racionalmente. Ele precisava encontrar uma saída, mas o pânico turvava seus pensamentos. Mas o pânico turvava seus sentidos, fazendo com que cada sombra parecesse uma ameaça. Ele sentia o coração bater acelerado, e o suor começava a escorrer pela sua testa. A floresta, antes familiar e acolhedora, agora se mostrava hostil e ameaçadora. As árvores, que antes ofereciam sombra e proteção, agora pareciam formar uma barreira intransponível. José se viu correndo, desesperado para encontrar um caminho conhecido. Ele corria sem direção, apenas movido pelo instinto de sobrevivência. Ele tropeçava em raízes, espinhos rasgavam suas roupas e sua pele. Cada queda o deixava mais desesperado, mas ele não podia parar. O suor escorria pelo seu rosto, misturado a lágrimas de desespero. Ele sentia o gosto salgado das lágrimas em seus lábios, mas não podia se dar ao luxo de parar para descansar. Ele gritava por socorro, mas sua voz se perdia na imensidão verde. O som parecia ser absorvido pelas árvores, como se a floresta estivesse engolindo seus pedidos de ajuda. A floresta o envolvia em seu abraço silencioso e aterrorizante, cada vez mais densa e opressiva. José sentia-se pequeno e insignificante diante da vastidão verde que o cercava. Exausto, José caiu no chão. Ele estava cercado por árvores imponentes. A escuridão da noite se aproximava. Foi então que ele ouviu.
Um assobio agudo cortou o silêncio. José gelou. O som se aproximava, lentamente, como se o estivesse cercando. Ele se levantou, o coração batendo forte. Seus olhos vasculhavam a escuridão, procurando a fonte daquele som aterrador. E então ele viu. Uma figura grotesca emergiu das sombras, baixa, atarracada, com cabelos vermelhos como fogo. Seus olhos brilhavam na escuridão. E os pés... José sentiu um nó na garganta. Os pés da criatura estavam virados para trás. Era o Curupira. A lenda que ele tanto zombara estava diante de seus olhos. O medo paralisou José. Ele estava sozinho, cercado por árvores imponentes e sombras ameaçadoras. Ele não conseguia gritar, correr ou mesmo respirar. Cada tentativa de movimento era inútil, como se a própria floresta o segurasse. O Curupira se aproximou, seus olhos fixos nos de José. A criatura mítica, guardiã da floresta, parecia emergir das sombras. O seringueiro se sentiu julgado, pequeno diante daquela criatura. Ele sabia que estava diante de algo muito maior e mais antigo do que ele. Ele sabia que merecia aquilo. A culpa pesava em seu coração, lembrando-o de todas as vezes que desrespeitou a floresta. Havia desrespeitado a floresta, zombado de suas crenças. Agora pagaria o preço. Cada árvore derrubada, cada animal caçado sem necessidade, tudo voltava à sua mente. Mas o Curupira não o atacou. Ele apenas ficou ali, imóvel, como se esperasse algo. Ele apenas o observou por um longo momento. Seus olhos pareciam ler a alma de José. Era como se a criatura estivesse buscando algo dentro dele, uma mudança, um arrependimento verdadeiro. Então, com um movimento rápido, a criatura desapareceu na mata. José piscou, e o Curupira já não estava mais lá. O silêncio voltou a reinar. A floresta parecia respirar novamente, como se tivesse dado uma segunda chance a José. José ficou ali, paralisado, até que o sol nascesse. A luz do amanhecer trouxe um novo dia e uma nova perspectiva. Ele encontrou o caminho de volta guiado por uma força invisível. Cada passo parecia ser direcionado por uma mão invisível, levando-o para fora da escuridão. A partir daquele dia, José nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um guardião da floresta, respeitando e protegendo o que antes ignorava. A experiência transformou José. Ele se tornou um defensor da floresta, alertando os outros sobre os perigos de desrespeitar a natureza. Ele não precisava mais convencer ninguém sobre a existência do Curupira. Seus olhos carregavam a verdade, e a floresta sussurrava histórias. Contos de pegadas estranhas encontradas na mata, de caçadores que se perdiam após ouvirem um assobio, de madeireiros que voltavam da floresta completamente loucos, balbuciando sobre a criatura de pés virados. O Curupira se tornou real, não mais uma lenda, mas uma presença constante na vida de quem ousava desafiar a floresta. A história de José se espalhou pela comunidade. Alguns duvidavam, mas a maioria ouvia com atenção. Afinal, a floresta era um lugar misterioso. E quem era José para duvidar de seus segredos? Ele aprendera da maneira mais difícil. O Curupira não era um monstro a ser temido, mas um guardião. Ele protegia a floresta daqueles que a exploravam sem respeito. Ele era a voz da natureza, um lembrete de que não estamos sozinhos neste mundo, que a natureza é poderosa e precisa ser respeitada. José se tornou um exemplo. Ele ensinava os mais jovens a ouvir a floresta, a respeitar seus sinais. Mostrava a importância de cada planta, de cada animal. A floresta não era apenas um lugar de trabalho, mas um lar. Um lar que precisava ser cuidado. As histórias sobre o Curupira se tornaram lições de vida, lições sobre humildade, respeito e a importância de proteger o que é precioso. A floresta falava através do medo, do silêncio e da sabedoria do Curupira. A lenda do Curupira era mais antiga do que qualquer um poderia lembrar.
Passada de geração em geração, ela carregava a sabedoria ancestral. Os povos da floresta sabiam da importância de proteger seu lar. Eles viviam em harmonia com a natureza, agradecendo por seus recursos. O Curupira era o guardião dessa sabedoria, o protetor da memória ancestral. Ele era o elo entre o homem e a natureza, um lembrete constante da nossa ligação com a terra. José, marcado pela experiência, continuou a compartilhar sua história. Cada ruga em seu rosto, cada cicatriz em suas mãos, contavam a história do encontro com o Curupira. Ele se tornou a voz da floresta, um alerta para aqueles que não a respeitavam. Sua história ecoava pelas comunidades ribeirinhas, pelas aldeias indígenas, pelas cidades. O Curupira se tornava mais do que uma lenda, ele se tornava um símbolo da necessidade de proteger a Amazônia, de ouvir seus sussurros, de respeitar sua força. A lenda do Curupira continua viva na Amazônia, em cada folha que se move ao vento, em cada canto de pássaro, em cada rio que corre. É um lembrete da força da natureza, da importância de protegê-la e do poder das histórias que atravessam gerações. Enquanto a floresta existir, a lenda do Curupira continuará a ecoar, garantindo que nunca esqueçamos a importância de proteger nosso maior tesouro, a natureza viva.